pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula que a gente vai dar início para o final do semestre, né? A gente vai estar fazendo materiais e ensaios. Vou fazer a introdução dos materiais e ensaios, a apresentação dos materiais, né? Depois a classificação dos materiais. Aqui a gente tem uma tabela que faz a parte de materiais. Então aqui é a classificação dos materiais. Apresentamos abaixo uma classificação dos materiais mais utilizadas, tendo cada uma importância e emprego definidos em função de suas características e propriedades. Então eu tenho aqui os materiais, eles podem ser metálicos ou não metálicos, né? Dos metálicos, ele pode ser ferrosos ou não ferrosos. Não metálicos são sintéticos ou naturais. E dos ferrosos, eu tenho o aço e o ferro fundido, fofo. Não ferrosos, pesados e leves, são a classificação dos materiais não ferrosos. A gente vai ver mais para frente como que classifico e quais são os pesados e os leves materiais. Os sintéticos, plásticos e residinoides e materiais naturais são madeira, couro e etc. Aí a gente tem as definições. Então, para a gente começar, materiais metálicos, né? Ao estudarmos a classe dos materiais metálicos, pode dividi-los em dois grupos distintos: os ferrosos e não ferrosos. Materiais metálicos ferrosos, desde a sua descoberta, os materiais ferrosos tornam-se de grande importância na construção mecânica. Os materiais ferrosos mais importantes são o aço, né, que tem uma liga que mais para frente a gente vai ver quais são os adicionais do aço. Então aqui ele dá um resumo, né? Liga de ferro com carbono 2%. Material tenaz de excelente propriedade, de fácil trabalho, podendo também ser forjável. Ferro fundido, fofo, né, que a gente tinha mostrado aqui. Liga de ferro e carbono com 2%, mais 5%, né? Material amplamente empregado na construção mecânica e que, mesmo não possuindo a resistência do aço, pode substituí-lo em diversas aplicações, muitas vezes com grande vantagem. Como esses materiais são fáceis de serem trabalhados, com eles é construída a maior parte de máquina, ferramenta, estruturas, bem como instalações que necessitam materiais de grande resistência. Materiais metálicos não ferrosos são de todos os demais materiais metálicos empregados na construção mecânica, possuem emprego aos mais diversos, pois pode substituir os materiais ferrosos em várias aplicações e nem sempre pode ser substituído pelos ferrosos. Então a gente vai ver que a classe dos não ferrosos, né, ele não é de fácil substituição. Ele pode substituir os ferrosos, mas dificilmente ele pode ser substituído. Esses materiais são geralmente utilizados isoladamente ou em forma de ligas metálicas, algumas delas amplamente utilizadas na construção de máquinas e equipamentos. Podemos dividi-los nos ferrosos em dois tipos de função da densidade, né? A gente vai ver a densidade lá na frente, no finalzinho a gente vai estar observando. Metais pesados, densidade 15 por decímetro cúbico. Cobre, estanho, zinco, chumbo, platina, etc. Esses são os pesados. Metais leves, densidade menor que 5%, 5 kg decímetro cúbico. Alumínio, magnésio, titânio e etc. Normalmente,
não ferrosos são materiais caros, logo não devemos utilizá-los em componentes que possam substituir por materiais ferrosos. Esses materiais são amplamente utilizados em peças sujeitas à oxidação, dada a sua resistência, sendo muito utilizados em tratamentos galvânicos superficiais de materiais. São também bastante utilizados em componentes elétricos. Nos últimos anos, a importância dos materiais leves e suas ligas tem aumentado consideravelmente, principalmente na construção de veículos, nas construções aeronáuticas e navais, bem como na mecânica de precisão, pois tem-se conseguido ligas metálicas de alta resistência e de menor peso, e com isso tende-se a trocas o aço e o ferro fundido por esses metais. Materiais não metálicos. Existem numerosos materiais não metálicos que podem ser divididos em naturais, como madeira, couro, fibras, etc. Artificiais ou sintéticos, baquelite, celulose, acrílico e etc. Os materiais plásticos estão sendo empregados em um número cada vez maior de casos como substitutos metais. Daí a necessidade de conhecermos um pouco mais esses materiais que vêm se tornando uma presença constante nos campos técnicos, científicos e domésticos, e etc. As propriedades dos materiais, a gente vai ver que tem muito a ver com o tipo de material. Então, na construção de peças, componentes, devemos observar os materiais empregados possuem as diversas propriedades físicas e mecânicas que lhe serão exigidas pelas condições de solicitação do trabalho a que se destinam. A seguir, mostraremos algumas dessas propriedades. Quais são as propriedades? Elasticidade. Uma mola deve ser elástica por ação de uma força. Deve se deformar e, quando cessada, a força deve voltar na posição inicial. Então, aqui um exemplo que ele dá de uma mola, ele puxa, né? Então, ele tem que ter elasticidade para voltar, né? Eu prendo numa morsa e puxo. É um exemplo que, para comprovarmos a elasticidade do aço para molas, prendemos a mola numa morsa por um lado e esticaremos pelo outro lado, até que se estique. Quando soltamos, se a mola voltar à posição inicial, é porque o aço possui boa elasticidade. Fragilidade, né? A fragilidade do material, muitos duros tendem a se quebrar com facilidade, não suportando choques, enquanto que os materiais menos duros resistem melhor aos choques. Assim, os materiais que possuem baixa resistência aos choques são chamados de frágeis. Exemplos: fofo, né, ferro fundido, vidro e etc. Ductibilidade, né? O que é ductibilidade? Pode-se dizer que a ductibilidade é o oposto da fragilidade. São ductes ou materiais que, por ação de força, se deformam praticamente, conservando-se a coesão, por exemplo, cobre, alumínio, aço com baixo teor de carbono e etc. No exemplo, temos um fio de cobre de 300 mm de comprimento. Se puxarmos esse fio e ele se esticará até o comprimento de 400 a 400 mm, sem se romper, porque uma boa qualidade de cobre é ser dúctil. Então, a ductibilidade, né, ele explica aqui, então eu tendo a puxar, se ele esticar e não quebrar, ele está ótimo, material dúctil. A tenacidade. Se o material é resistente e possui boas características de alongamento para suportar um esforço considerável de torção, tração ou flexão, sem romper-se, é chamado de tenaz. A chave da figura exemplo pode ser pode ser tracionada e flexionada, sem romper-se, porque é um material tenaz. Então, a tenacidade, né, possui
de um alongamento sem quebrar. Então uma chave ela é dura, né? Ela faz esse esforço aqui nessa curva, né? E a força aqui no final para mim apertar esse parafuso. Então a tenacidade é importante, né? Que não ao fazer esse esforço ele não deforme ou quebre. A dureza faz parte também dessas propriedades. As ferramentas devem ser duras para que não se desgastem e possuem penetrar em um material menos duro. A dureza é, portanto, resistência que o material oferece à penetração de outro corpo. Um exemplo, né, dos bits, fresa, né? Ele vai pegar um material, ele tem que comer esse material, tirar o material, né? Então, uma plana, né, com uma ferramenta lá que você coloca ela aqui e ela tem a tendência de ser dura, né, para poder tirar materiais, né? Então essa dureza desse material. E resistência, né? A resistência de um material é a sua oposição à mudança de força e ao cisalhamento. As forças externas podem exercer sobre o material cargas de tração, compressão, flexão, cisalhamento, torção ou flambragem. Confirme os exemplos abaixo ou do lado, né? Resistência de um material é a oposição à mudança de forma e ao cisalhamento. Cisalhamento, vocês estudarem em resistência dos materiais, você viram lá que o cisalhamento faz parte, né, do material. As forças externas podem exercer sobre o material de cargas de tração, compressão, flexão, cisalhamento, torção. Então aqui abaixo eu tenho um exemplo graficamente para vocês dar uma olhada, um exemplo como uma flexão, né? A força vem aqui e esse material ele vai se deformar nessa forma aqui. Então ele vai flexar e vai voltar ao normal. Cisalhamento, né? Cisalhamento eu tenho uma força aqui, outra força aqui, ela vai nesse momento aqui que eu ponho um rebite, por exemplo, ele vai ter um cisalhamento que eu cortei o material e estou unindo ele novamente. Torção é a força que eu tenho aqui e uma força contrária aqui. Então essa é uma torção. Tração, toda vez que eu falo em tração, eu tenho aqui um pêndulo que ele faz uma força de gravidade, né, que vocês calcularam bastante, e tem aqui essa força de gravidade puxando com peso para baixo, né, nesse sentido. Então a tração é quando eu tenho um movimento de força, né. Flambagem, né? Então a flambagem eu tenho lá, como eu vou esmagar o material numa prensa, então ele vai flambrar, ele vai deformar até acontecer o cisalhamento ou a quebra, né? E por último aqui eu tenho a compressão. Quando eu comprimo o material, né, você vê a deformação que ele está. Ele está reto, né? Ele, conforme ele vai abaixando, ele vai comprimindo, ele vai esmagando ele, né? E essa observação, toda força externa gera no material tensões de acordo com o tipo de solicitação. Então, depende da solicitação, eu vou ter uma força, né, que vai agir. E a elasticidade e plasticidade são propriedades de mudança de forma. Denominamos deformação elástica a deformação não permanente e deformação plástica, deformação permanente, né? Densidade. A densidade de um material está relacionada com o grau de compactação da matéria. Então, ela é compactada. Fisicamente, a densidade é definida por massa, dividida por volume. Então, eu tenho uma fórmula aqui, né? Massa e volume. Eu tenho a densidade. Exemplo, um cobre aqui. Eu quero saber a densidade de tenho densidade que é o corpo, né? Então, eu tenho lá a densidade eu faço a massa vezes o volume, dividido pelo volume, eu tenho a densidade aí que é do cobre, né, nesse valor aqui. É calculado, a gente vai ver mais para frente, através dessa fórmula, como que a gente vai fazer esses cálculos. Então, por enquanto, a introdução desses materiais, a gente saber um pouco mais, né,
de cada propriedade, né, do material, para a gente dar a entrada na introdução dos materiais e dos ensaios que a gente vai ter. Até mais!